a esperança andam lado a lado e podem acontecer de formas inesperadas. Esse é o caso de Casson, garoto de 10 anos que sofreu um acidente de skate, foi levado ao hospital, entrou em coma, mas que ao acordar teve uma experiência inacreditável e que também emocionou muitas pessoas ao redor do mundo. Em meio ao sofrimento, esse garotinho relatou uma visão com Jesus. Ele tem fogo nos olhos, uma experiência que transcendeu a dor e nos lembra da presença divina em nossas vidas. No vídeo de hoje nós vamos conhecer essa história que tem emocionado muitas pessoas e também é uma história de mensagem de fé e esperança. Então fica comigo até o final do vídeo, combinado? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também dar o seu joinha neste vídeo, tá? Lembrando que todos os comentários precisam seguir essas regrinhas aqui, principalmente por se tratar de um testemunho de fé. Não cabe aqui nós julgarmos esta questão, combinado? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Então, só pra lembrar aí, né, que tá rolando nas redes sociais a história deste garotinho de 10 anos que caiu de skate, teve um acidente de skate, ele entrou em coma. Quando ele retornou do coma, ele teve uma visão, né, ele afirmou aí que teve uma visão espiritual e é isso que nós vamos ver aqui neste vídeo. Hi, Jesus. You're so beautiful. Jesus, when are you coming back? We need you. I need you. I miss you, Jesus. I miss you. Dad, you're so pretty. Hi, Dad. Do you see me skateboarding? Dad, you're so beautiful. I can't wait to see you. Can you give me a hug? Dad, I'm sorry, Dad. I'll treat Mom better. I wish I was with you, Dad. It's so pretty up here. There's so many flowers and butterflies. And butterflies, a lot of butterflies in heaven. Oh, gosh. God is so pretty. Hey, look at me. He has fire eyes. I know he'll save everyone. Okay. I love you, Jesus. I love you, God. Bom, dentro da Igreja Católica nós chamamos isso de experiência mística, tá? Muitas pessoas conhecem outras que já tiveram experiências místicas, experiências espirituais. Em alguns movimentos carismáticos isso é mais comum também. Dentro do espiritismo é conhecido como experiência quase-morte. Também em outras religiões é conhecido como experiência quase-morte, que é a pessoa que acontece exatamente isso, é como se ela tivesse um contato com o céu, com o purgatório, com o inferno, e ela retornasse, e depois disso ela tem sempre uma transformação na sua vida. Esse tipo de relato dentro da Igreja Católica não é novidade, já existiram pessoas que tiveram essas experiências, inclusive tem um testemunho que eu ainda quero trazer, não sei se aqui ou lá no Arqueólogos Digitais, que é a história da Glória Polo, uma colombiana que teve essa experiência com o céu, o inferno e o purgatório. Ela foi atingida por um raio e ali ela teve essa experiência. Inclusive ela veio até na minha diocese, a gente teve contato com essa realidade dela. Mas, além disso, nós também temos outros relatos e de santos que viveram experiências místicas, como, por exemplo, Santa Rita de Cássia, que teve a ferida, né, o estigma, Santa Faustina com Jesus Misericordioso, Santa Juliana, que é a santa aí que disseminou a questão do Corpus Christi, que teve também uma experiência mística. Tem muitas pessoas que têm visões, êxtases e também as locuções interiores. Mas o que a igreja sempre nos orienta? Que
nós não precisamos ter experiências místicas para ter uma fé, ou que isso é uma obrigação. Eu preciso ter uma experiência mística, eu preciso ver Cristo para acreditar. Então, as experiências místicas não acontecem à torta à direita, e elas são graças extraordinárias, mas elas não são garantia de que a pessoa é santa, ou também não é um caminho comum, tá? Então, nem toda experiência espiritual é de origem divina. Ela pode ser questão psicológica ou até mesmo engano do demônio. Inclusive, tem algumas falas atribuídas a São Padre Pio que ele orienta a tomar cuidado com as locuções interiores, que são aquelas famosas, né, dentro da renovação carismática de estou sentindo Jesus falar, Jesus está falando, estou ouvindo o Espírito Santo. Então, a igreja é muito prudente com essas questões, tá? E também são questões que são difíceis de investigar se aconteceu ou não, porque é numa dimensão espiritual, tá? Então, sim, existem santos que viveram dessa forma. Tem pessoas que viveram, inclusive esse livro aí, que depois virou filme, né? O Céu é de Verdade, ele não é católico, tá? Ele tem uma teologia protestante. Então, sim, isso também, alguns protestantes acreditam nessas experiências místicas aí. O que nós precisamos sempre lembrar é de que nós precisamos tomar muito cuidado com essas experiências, porque também existem pessoas que usam esse tipo de experiência para manipular outras. Ou pessoas que muitas vezes são doentes da cabeça e acabam deturpando a questão da doutrina. Então, aliás, eu já falei isso há muito tempo atrás em relação às aparições. Lembram que tem pessoas que têm uma visão espiritual de aparição mariana, mas começa a deturpar a própria doutrina católica. E Jesus jamais seria contraditório, muito menos Nossa Senhora, né? Ela nunca vai deturpar a Igreja de Cristo. Então, por isso que a Igreja, ela toma muito cuidado quando vem essas experiências que são compartilhadas de forma pública. Ju, você acredita nessas questões? Eu acredito. Porém, eu tenho muita cautela. Eu já vivi, né? Eu já falei que eu nasci em berço carismático. Tenho, sim, o carisma da renovação carismática. Tenho um amor pela renovação carismática. Mas não é todo mundo que tem esse tipo de experiência mística. Tem pessoas na minha família que têm dons maravilhosos. Pessoas que, sim, já tiveram experiências místicas de ver Nossa Senhora, de ver o rosto de Jesus. Eu também já tive experiências místicas e acredito nelas. Porém, todavia, entretanto, eu tomo muito cuidado, porque eu já conheci pessoas que hoje em dia são frustradas porque outras pessoas foram ter aquele famoso Deus mandou falar para você. E infelizmente tem gente que não tem este cuidado, tá? Então eu tomo muito cuidado em relação a isso. Já falei pra vocês que acreditam em aparição mariana, mas tem algumas que também eu fico com o pé atrás. Então eu sempre tomo muito cuidado, porque esse lado espiritual, tem muita gente que gosta de misturar as coisas. No caso dessa criança, né, desse jovenzinho, quando eu vi a cena, eu achei muito bonito. Mas é o que a gente sempre fala aqui, a gente não pode se ligar apenas naquilo que é emocional. Inclusive, quem me acompanha no canal sabe que nós tivemos uma perda, né, uns anos atrás, e o meu sobrinho, ele tinha esse contato muito grande com Jesus mesmo tendo 2 anos. Então, ele sempre apontava para a cruz, ele sempre estava muito próximo do sacrário. E ele foi um grande sinal de Deus. Então, a gente via ali, sim, uma experiência dele com Deus, mesmo tendo pouca idade, né? Porque as crianças, elas são mais sensíveis a isso. Elas têm uma inocência que falta em nós, então muitas vezes elas não enxergam. Então, quando eu vi essa história do menino do acidente de skate, né, que teve essa visão de Jesus, eu lembrei muito do meu sobrinho, porque ele sempre apontava pro Cristo. Minha irmã até falava, você é uma mamãe? Ele apontava pro Cristo. Então, tem crianças que têm, sim, esses dons muito fortes, né, desde pequenininhos. E um outro ponto que eu quero trazer dessa história que nós estamos trazendo aqui hoje, que no caso dessa criança, ele até afirmou mesmo que viu o pai dele, né? Então, só lembrando, gente, a Igreja Católica não acredita que quem morreu vai vir e aparecer pra nós, né? Isso é até bíblico, fala, né, que aqueles que estão mortos, né? Independente se estão no céu, no purgatório ou no inferno, eles não têm essa autorização. O que pode acontecer é muitas vezes, eu tenho essa lembrança, ficou na minha memória, né? Talvez até um peso de, olha,
Nem, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que tratar melhor a minha mãe. Então, ali vem a questão da consciência. Isso pode acontecer, mas pessoas que morreram não voltam à vida para falar ou nos dar recado, né? Porque Cristo já trouxe toda a revelação e é nele que nós temos que crer, tá? Eu quero deixar aqui que sim, é uma história muito bonita, mas que nós devemos ter muita cautela, porque a nossa fé não pode depender de coisas extraordinárias o tempo todo. E, infelizmente, diante de uma sociedade que é muito líquida, que não tem nada muito sólido, todas as vezes que aparece algo extraordinário, as pessoas querem se apegar a elas. E aí, o que é ordinário fica para trás, ou passa a ser algo de segunda classe. E nós temos que valorizar tudo. É um grande milagre ele ter voltado do coma. Louvado seja Deus por isso. Mas existem também outras questões que nós precisamos valorizar. O dom da vida, o dom da família, né? O dom da gente poder falar, de ter braços, ter pernas, porque tem muitas pessoas que não têm. Então, nós precisamos viver também a experiência aqui, na vida real, porque tem gente que acaba fugindo da vida real para ter uma experiência mística. E aí acaba deturpando algumas coisas. Por isso que a igreja é muito cautelosa com isso. Então, eu oriento que você tenha, assim, um contato com a vida desses santos que foram grandes místicos, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Faustina, porque eles nos ensinam isso, né? Tem sim a experiência mística, mas eles nos orientam de que se nós não tomarmos cuidado com esse desejo desordenado de ter experiências extraordinárias, a gente vai caindo na fé. Porque ter fé também é quando nós não sentimos nada, que a gente vive aí a nossa aridez espiritual, né? Então, que nós louvemos ao Senhor pela vida desse rapaz que voltou, né, do coma. Louvemos e agradeçamos a Deus pela vida das crianças que são muito sensíveis às coisas de Deus, que são inocentes, que nós busquemos viver isso também, mas que também tenhamos o nosso pé no chão e lembremos que Cristo se faz presente de todas as formas em nossa vida, tá bom? E aí, você me viu, não? Você viu essa história? O que você achou? Você se emocionou? Você chorou? O que você sentiu? Você não acredita nesse tipo de coisa? Deixa aqui nos comentários, mas lembrando, gente, não é para julgar essas situações, porque aí só Deus sabe o que realmente aconteceu, né? Nós temos algumas teorias, algumas análises, mas nem sempre a gente vai acertar, tá? Então, deixa aqui nos comentários, mas respeitando essas regrinhas. Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!